reunidos aqui, só para louvar o Senhor, novamente aqui, em uniões, e nos falarás da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhes davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados o meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa.
o filho mais velho, estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai. Querido Padre Pedro, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, celebramos hoje o 24º domingo do tempo comum. E a palavra hoje nos convida a lançarmos um olhar ao mistério do amor de Deus por nós. Porque o Senhor não olha para os nossos méritos. Ele nos resgata pelo seu amor, pela sua misericórdia. Diante das nossas fraquezas e dos nossos pecados, encontramos refúgio no coração amado de Deus. Nós ouvimos a primeira leitura do livro do Êxodo. É importante termos em mente, quanto tempo atrás foi escrito esse livro. Lembrarmos um pouquinho que o povo, em maneira geral, era politeísta, o povo adorava vários deuses, e a figura do touro era muito importante para aquele povo politeísta, porque era um símbolo da força e da fecundidade. E o povo de Israel era o povo escolhido por Deus para adorar Ele, único, o Senhor. Adorarás o único Senhor, teu Deus. Então aquilo que era um imprevisto, aquilo que era imaginário, aconteceu. O que aconteceu? O povo de Israel fez um ídolo para adorar. Moisés subiu ao monte para rezar. Enquanto isso, o povo que tinha sido libertado semanas atrás, lá do Egito, da escravidão, o povo do qual recebeu todo o carinho, todo o amor de Deus, toda a confiança, o Senhor que selou com eles esse pacto de amor, de fidelidade, esse povo traiu Deus. De que maneira? Sendo infiel, adorando outros deuses. Por isso que fez o bezerro de ouro. Então a primeira parte dessa leitura nos mostra a indignação de Deus em relação ao povo. A segunda parte nos mostra a oração de intercessão de Moisés.
Moisés intercedeu, pediu a Deus que não castigasse, que não exterminasse aquele povo, dizendo ao Senhor: lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometestes por juramento, dizendo: tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E toda a terra, esta terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. Então nós vemos a oração de Moisés, que é uma oração de confiança e de segurança. Nos mostra essas duas características que também a nossa oração deve ter. O interessante é quando a palavra dizer que Moisés suplicou a Deus, né? E essa palavra suplicar, então no original grego, ela significa, tem um significado que Moisés acariciou o rosto do Senhor. Olha que bonito. Imaginemos, uma criança que se encontra diante do seu pai, que está ali, talvez, com raiva, está ali irado. Aí essa criança, o seu filho, chega perto do seu pai e começa a acariciar o seu rosto e acaba tirando um sorriso do seu pai. Imaginemos assim Moisés. Então nós vemos essa figura, esse lado meigo de Moisés, que quer nos mostrar essas características muito importantes da nossa fé, que é a confiança e a segurança. Moisés não estava preocupado em se vangloriar, ele não queria culpar o lugar de ninguém, porque Deus falou para ele que ia exterminar o povo, e ele seria escolhido para ser o descendente, porque dele nasceria um novo povo. Ele disse: não, lembra-te, Senhor, da aliança que fizestes. O povo de Israel é um povo que está em constante recordação. É muito importante para o povo judeu recordar do passado, lembrar dos feitos maravilhosos que Deus fez e também daqueles que não foram tão agradáveis. E nós vemos a segunda leitura do livro de São Paulo a Timóteo. Então nós vemos nesse livro Paulo que abre o seu coração, Paulo que expressa os sentimentos do seu interior. Ele que diz: Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o serviço, a mim que antes blasfemava, perseguia e insultava. Veja bem, irmãos, Paulo reconhece a sua fraqueza, reconhece que ele errou, que ele blasfemou, que ele perseguiu os cristãos, que lhe faltou fé. Por isso ele agiu com ignorância e se coloca como o último, como o primeiro dos pecadores. Segura e digna de ser acolhida por todos esta palavra. Olha só, irmãos, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Olha, irmãos e irmãs, essa mensagem que traz no nosso coração a esperança, a alegria de poder confiar em Deus, porque Ele veio ao mundo para nos trazer a salvação. E se essa palavra faz parte da nossa vida, nós não seremos nunca mais o mesmo. Nunca mais vamos querer voltar à vida antiga de pecado. São Paulo tinha muito claro essa realidade. Cristo veio ao mundo para salvar
a humanidade. Ao contrário do pensamento daquela época que dizia que Deus salva os justos e castiga os maus. Deus, irmãos, é amor. Deus não condena o ser humano. Nós mesmos nos condenamos quando nós desviamos nosso olhar de Deus e começamos a adorar os deuses estranhos. E nós pecamos com a infidelidade. Nós entramos no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, que é o coração do Evangelho. Ali vai nos mostrar que Jesus, ele começou a falar, os publicanos, os pecadores públicos vieram até ele e se aproximaram de Jesus. Que eram os publicanos, que eram os pecadores, aquelas pessoas que estavam longe da graça. Por isso que um judeu não poderia jamais se aproximar de um pecador. E veja bem, as pessoas, os pecadores, se aproximavam de Jesus e Jesus os acolhia. E isso provocava uma indignação da parte dos judeus. Enquanto os pecadores se aproximam de Jesus, qual é a atitude dos fariseus e dos mestres da lei? Criticavam Jesus. Olha a diferença, irmãos. Esses dois grupos que ainda hoje perseveram, continuam em nossas comunidades. O grupo daqueles que querem se converter, aqueles que se assumem pecadores, aqueles que reconhecem a grandeza de Deus, e o grupo daqueles que se consideram os bons, consideram santos. Por isso está sempre criticando, nada está bom, porém não faz nada para melhorar. Qual que é a crítica deles? Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e do Pai misericordioso. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la. E quando encontra, o que ele faz? A leva para casa, carrega no ombro e se alegra, porque ele encontrou a ovelha perdida. Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Assim vos digo, haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E depois Jesus conta a outra parábola da moeda, uma mulher que tendo 10 moedas perde uma, e ela vai atrás até encontrar aquela outra moeda. Acende a luz, varre a casa. Porém, quando ela encontra, o que ela faz? Chama as amigas, as comadres, vizinhas, para festejar, porque encontrou a moeda perdida. Veja bem, irmãos, enquanto uns se alegram, outros se entristecem. E uma das maiores virtudes que o ser humano pode ter é a gratidão. Porque a gratidão faz nós enxergarmos a nossa vida com amor, com a visão de fé, para a nossa história, e até para os nossos pecados, para as nossas limitações, e reconhecer que somos limitados e precisamos de Deus. Agora, o ingrato está sempre em constante crítica, porque a sua crítica não é construtiva, a sua crítica destrói, a sua crítica mata as pessoas.
Por isso não tem coragem de se alegrar quando o pastor encontra a ovelha perdida, quando a mulher encontra a moeda perdida. Essa outra parábola do Pai Misericordioso, nós já a escutamos no 4º domingo da Quaresma. É importante recordarmos, irmãos, que Deus é misericordioso. Veja bem, Ele respeita a liberdade humana. Deus não intervém. O pai poderia muito bem ter trancado seu filho, não ter deixado sair de casa. Qual foi a atitude dele? O que ele disse? A palavra não fala. O filho foi embora. E precisou experimentar o fundo do poço. Perdeu tudo que tinha. Mas o momento, ele voltou para casa. No instante, ali foi iluminado. Ele caiu em si e falou: o que estou fazendo na minha vida? Até os empregados, meu pai tem tudo em abundância e eu aqui passando fome, porque nem a comida dos porcos queriam lhe dar. Vou voltar para a casa do meu pai. E o pai, à vista de longe, e ele já com o texto preparado de arrependimento, e decorou ali um ato de contrição, de arrependimento. Mas quando o pai lhe viu de longe, correu ao encontro e se alegrou, abraçou, beijou, devolveu a dignidade para aquele filho, o anel, as sandálias, a roupa nova, e mandou até matar um novilho para festejar com os amigos, com os familiares. E por outro lado, quando chega o irmão mais velho, vê aquele barulho de música, de dança, de festa, o que ele faz? Pergunta para a criada: o que está acontecendo aqui em casa? De repente, sim, essa festa toda, é seu irmão que voltou. O seu pai até mandou matar aquele novilho. E aquele homem, aquele filho, não quis entrar na casa, porque estava com raiva, a palavra vai dizer. E o pai insistiu. Ele, porém, respondeu: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. Olha bem, irmãos, muitas vezes nós somos assim. Estamos na casa de Deus, mas não temos Deus como nosso Pai. Nós nos sentimos como empregados, como funcionários. Viemos, participamos, alguns têm funções, às vezes pessoas que estão até trabalhando, não se sentem amados, acolhidos por Deus. Corremos esse risco também, irmãos, de passarmos uma vida inteira, eu digo isso como padre, uma vida inteira seguindo o Senhor, porém não fazendo a experiência do seu amor e da sua misericórdia. Possamos passar uma vida inteira pregando a palavra, anunciando o reino, levando muita gente para o céu, mas nós irmos para o inferno. E Deus hoje está tocando no coração de cada um de nós, para que possamos despertar-nos. Lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos. Olha Paulo fazendo a recordação como bom judeu. Lembra-te de Jesus Cristo. Ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficarmos firmes, com ele reinaremos. Irmãos e irmãs, nós não fomos feitos para esse mundo,
estamos aqui, somos peregrinos, e devemos sim aproveitar das coisas que esse mundo nos oferece, mas nunca nos apegarmos às coisas deste mundo, às pessoas, nem aos bens materiais. Porque a figura deste mundo é passageira. E se você está colocando a sua confiança nas coisas deste mundo, se você está colocando a sua confiança nas pessoas, você vai ser decepcionado. E Deus está aqui hoje para quebrar as nossas pernas, como ovelhas, colocar cada um de nós no seu ombro, a fim de que nós possamos voltar para casa. O Evangelho hoje nos fala muitas vezes de alegria. O Padre contou que 6 vezes fala de alegria. Fala de encontro também 5 vezes e perda 6 vezes. Olha só, irmãos, a alegria deve reinar no nosso coração quando nós amamos Cristo. Por isso precisamos ter um encontro verdadeiro com a sua palavra, que liberta, que cura, que salva, e assim nós não vamos ficar perdidos. Se encontrarmos com amor, encontramos com tudo em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui.